Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Colocando aí o nosso objeto de conhecimento, efeitos de sentido, exploração da multissemiose. Detalhamento, leitura e interpretação de textos de diferentes gêneros textuais e estruturas textuais. Ok? Esse é o nosso objeto de conhecimento e vamos à nossa aula. Começamos a nossa aula com o questionamento. Você já ouviu falar em propaganda? O que é uma propaganda? Que tipo de texto é esse? Para que nós possamos compreender, claro que eu trouxe um texto que vai falar um pouquinho, vai abordar sobre este assunto. Colocando ele aí para vocês, observe que o nosso texto traz. O termo propaganda está relacionado à divulgação de ideias. Porém, algumas vezes é utilizado no sentido de publicidade, o que o torna um termo amplo. Embora os termos publicidade e propaganda sejam muitas vezes usados como sinônimos, eles se distinguem, pois, enquanto a publicidade tem como finalidade vender um produto, um serviço, a propaganda tem como objetivo principal divulgar uma mensagem, buscando influenciar opiniões ou obter adesão para uma ideia ou doutrina. Então, esse trecho aí é bem importante para que a gente possa compreender o que é uma propaganda. Observem que o texto afirma para a gente que a propaganda ela é, no caso, um texto, um gênero que tem por finalidade, como objetivo principal, divulgar uma mensagem e, claro, buscando influenciar opiniões ou obter uma adesão a uma ideia ou doutrina, ok? Visto o caráter persuasivo, ou seja, o que busca o convencimento, tanto da propaganda quanto da publicidade, ambos os gêneros costumam apresentar textos cuja mensagem pretende sensibilizar, atrair o interlocutor, para tanto faz usos de imagens, música, recursos audiovisuais e efeitos sonoros e luminosos. Sua vinculação em ambos os casos pode ser por meio impresso, pelo rádio, pela TV ou pela internet. Então, observem, gente, que esse tipo de texto busca influenciar. E para influenciar, claro que nós vamos ter diversos recursos na nossa língua que são utilizados, que são articulados, tanto uma linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, é articulada dentro de um texto, dentro de uma propaganda, buscando influenciar, alcançar o objetivo. Então, a propaganda, ela busca te influenciar, fazendo você aderir a uma ideia, aceitar determinada ideia, ok? E ela é muito utilizada por veículos governamentais, certo? Para promover campanhas de saúde, para promover ações solidárias diversas também. As propagandas, elas têm esse efeito de influenciar, de fazer você se sensibilizar. E para isso, claro, há diversos recursos, como já mencionei, que são articulados, desde os sonoros, visuais e a própria linguagem, a linguagem escrita ou mesmo falada, assim como a música também pode ser inserida nesse contexto instrumental para gerar efeitos diversos, sensibilizar e fazer você agir de determinado modo, adotar determinada ideia, realizar determinada ação. Para que a gente possa compreender bem isso, é claro que nós vamos analisar uma propaganda que articula visual, sonoro, a linguagem escrita, a linguagem oralizada também, tudo para gerar uma ideia e fazer a pessoa, o leitor, o interlocutor, a quem o texto é direcionado, agir de determinado modo. Então, vamos conhecer esse texto? Trouxemos aqui uma campanha de doação de sangue de 2023. Ela foi uma campanha nacional de doação de sangue, gente. E vamos começar analisando aqui o filme publicitário, o filme que foi promovido. É um filme criado pelo governo federal, claro, ali orientado pelo Ministério da Saúde. E percebam que essa propaganda busca sensibilizar as pessoas, busca sensibilizar
o interlocutor para realizar determinada ação. Então eu quero que vocês assistam a essa propaganda e descubram qual é a finalidade desse texto. Primeiro elemento que vocês vão analisar, ok? Então, começamos agora. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Muito bem, então vocês acabaram de assistir uma propaganda, um filme publicitário aí que busca trazer determinada ideia e te sensibilizar. Você observou que nós temos diversas imagens, sons, nós temos palavras escritas também que aparecem ao longo do filme e percebo que tudo isso tem uma finalidade e tudo isso também gera um efeito de sentido. E é isso que nós vamos explorar nessa aula. Agora, começando a análise, claro, você já identificou a finalidade aí, que está voltada justamente para doação de sangue, fazer com que as pessoas doem sangue. E aí, exatamente a primeira pergunta: qual é a ideia que está sendo divulgada? Observem que nós temos uma divulgação de ideia aqui. Percebam que doar sangue, aí nesse texto, é colocado como algo positivo, como algo que ajuda a salvar vida. E para isso, claro, nós temos imagens que ajudam a gente a alcançar, ou seja, perceber essa ideia. Como essa imagem que nós podemos observar aqui de um homem, um senhor, que está aí doando sangue. A gente observa que no início, na imagem, ele está apertando um tipo de bolinha que ajuda no bombeamento para fazer com que o sangue saia do corpo, né, e vá até a bolsa, o local onde ela é armazenado. E observe que na nossa imagem aparecem enunciados como esse aqui, ó. Uma doação ajuda a salvar até 4 vidas. Além disso, observe que na legenda, quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas, ok? A salvar a muitas vidas. Então, observe que nós temos aqui a ideia de salvação. A ideia positiva está relacionada aqui à salvação. O sangue vai salvar a vida de pessoas. De apenas uma pessoa, observe que aqui nós temos uma quantificação também. Nós temos aqui um numeral 4, o algarismo foi escrito aqui exatamente nesse enunciado, ampliando muito mais do que salvar uma vida. A gente acaba tendo a informação de que até 4 pessoas podem ser salvas. Imagina essa informação para um indivíduo, uma pessoa leiga, que não tem tanto conhecimento a respeito do assunto, e ela descobre que com uma doação ela pode salvar não apenas uma pessoa, mas várias, 4. Percebam que isso é uma informação positiva, gera um efeito positivo, uma ideia positiva em relação à doação de sangue. É essa ideia que está sendo divulgada, de que doar sangue é bom, que doar sangue salva a vida e, claro, incentivar as pessoas a doarem sangue. Ok? Seguindo aqui na nossa análise, outro questionamento que eu trago para vocês. Qual é o público-alvo a ser atingido? Então, quando a gente pensa num texto, ele vai levar uma ideia, ele tem uma finalidade, mas uma finalidade que é direcionada para determinado público. E quem é o público? Quem são as pessoas que irão consumir essa propaganda e, de repente, ser influenciadas por ela? E aí, claro, a gente encontra essa resposta pelo contexto, ok? Perceba que é uma propaganda direcionada para a população brasileira apta a doar sangue. E aqui é a informação a mais que eu trago para vocês: pessoas entre 16 a 69 anos que estejam em situação saudável, né? Que estejam em condições plenas de fazer doação de sangue, não tenham nenhuma doença, que também estejam no peso ideal. Tem alguns critérios a mais que são colocados aqui para você poder se tornar um doador. Mas perceba que, como o texto busca incentivar a doação de sangue, então percebam que é um texto voltado para a população brasileira, até mesmo porque foi produzido por uma instituição federal, o governo federal, o Ministério da Saúde. Então, ela é um texto que é voltado para todo o país, para todo o Brasil, para todo cidadão brasileiro.
Ok? Agora temos que analisar elementos. Aqui a gente viu exatamente qual é a ideia que está sendo divulgada, qual é o público-alvo, então a gente já sabe qual é a finalidade, fazer as pessoas doarem sangue, fazer qual é a ideia que está sendo levada para o público-alvo, para a população brasileira, de que doar sangue é bom, que doar sangue pode salvar vidas, não apenas uma, mas até 4, como foi colocado lá no nosso texto, ok? A quantificação tem essa finalidade de também impressionar. E agora nós vamos analisar outros elementos que são importantes. Olha só, quais elementos ajudam a gente a identificar o público-alvo no nosso texto? Observe que nós temos a imagem de diversas pessoas, com o mesmo físico, biotipo, não, pessoas diferentes. Perceba que aqui nós temos uma variedade, assim, de uma diversidade de pessoas, assim como a população brasileira. Homens, mulheres, pessoas negras, pessoas brancas, certo? Pessoas pardas. Então, observe que nós temos exatamente uma grande variedade de forma a representar toda a população do país. Então, eu percebo que esses elementos aqui, a imagem dessas pessoas, é importante porque ela nos ajuda a identificar o público-alvo. E observem também outro ponto, essas pessoas estão sorrindo na hora de doar sangue, elas não estão com uma cara triste. Observe que isso também é intencional, para gerar esse efeito positivo, para gerar essa ideia positiva. Ok? Seguindo a nossa análise, nós temos outro elemento importante também para ser analisado. Observe que nós tivemos as imagens das pessoas que nos ajudaram a identificar o público-alvo. Agora, também é importante a gente pensar na questão sonora. Perceba que nós tivemos um som, um instrumental. E aí nós temos que pensar como a trilha sonora pode influenciar na persuasão, no convencimento do público-alvo. E claro, para isso a gente vai ouvir mais uma vez, mas sem as imagens agora. Observem que nós vamos ter 2 momentos distintos para essa trilha sonora. E aí eu quero que vocês me digam, tá? Se é um momento bom ou se a trilha sonora traz um sentimento assim de tensão, de algo negativo, ou se ela traz um momento assim de alegria, de algo muito feliz. Então, prestem bastante atenção. Vamos ao primeiro momento da trilha, colocando aí para vocês. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. Observem nesse primeiro momento, nós temos a fala de uma mulher, que é a mãe, claro, ela está falando sobre o filho dela, e ela fala que ela nunca pensou em passar por esse momento, que o filho dela fosse precisar, né, de doação de sangue. E observem que a trilha sonora traz o quê? Ela traz um momento de alegria? Não, traz uma ideia de tensão, de algo que não é muito bom. Tanto que a gente tem a batida, que lembra a gente a batida do coração, a gente tem um instrumental que traz uma tensão, assim, traz uma apreensão para quem está ouvindo, né, que é algo que não é legal, que a mãe está de repente aflita, e de repente nós temos um outro momento. Agora observem como será a mudança. Nós temos aqui um momento de uma pessoa que está ali um momento apreensivo, a mãe que está preocupada. Agora observem o que acontece no segundo momento com a nossa trilha sonora, colocando para vocês. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Perceberam? Percebam, gente, que nesse outro momento nós temos uma mudança, uma virada. O que aconteceu? Pela narração, ou seja, pela fala, que agora é a fala do pai, ele agradece. Por quê? O filho dele recebeu uma doação de sangue. E ao receber essa doação de sangue, o filho acabou sendo salvo, o filho dele continua vivo. E a trilha sonora permaneceu triste, tensa?
Não, você percebe que ela mudou completamente, ela foi para um tom mais feliz, a gente consegue perceber uma leveza na música, a gente consegue perceber um tom de felicidade, por quê? A criança está viva. Percebam que esse som, ou seja, essa trilha sonora, a música, a narração, tudo é intencional para gerar esse efeito positivo. Percebo que uma música mais triste, mais tensa, é quando a criança não tem a doação, está correndo risco de vida. Então, percebo que é algo negativo. Mas quando ocorre a doação, quando a criança recebe o sangue doado, que o pai agradece, percebo que tudo ficou bem, a criança está viva, a trilha sonora ficou mais suave, ficou com uma tonalidade, ou seja, ficou algo mais positivo, mais agradável de ouvir. E isso gera também, mexe na questão emocional da pessoa, a pessoa fica feliz também. Percebo que o pai agradece, então agradece aquela pessoa que doou, aquela pessoa que tem a intenção de doar, ela fica motivada, ela fica feliz, e percebo que tudo isso vai gerando um efeito positivo relacionado aí à doação de sangue nesse texto, ok? Então, analisamos a trilha sonora, vimos aí os dois momentos, vimos aí que ela pode influenciar também, ela gera esse efeito de sentido positivo para a ideia que está sendo divulgada, que está sendo aí trabalhada no texto. Agora vamos seguir. Temos outros elementos para analisar que são importantes também nesse texto. E agora nós vamos olhar para as imagens. Trabalhamos com o sonoro, certo? Agora nós vamos trabalhar com essas imagens aqui. Observem que nós temos imagens da criança, você observa que tem a imagem dos pais. Além disso, olha só, o momento familiar da criança abraçando os pais, o pai agradecendo. Percebam aqui no início exatamente o cidadão doando sangue, as pessoas doando sangue. Então percebo que todas essas imagens elas são trabalhadas também para gerar essa ideia de como... Agora, como essas imagens podem influenciar na persuasão? Percebo que são imagens alegres, gente. Percebo que são imagens bem coloridas, percebo que são imagens que possuem muita luz, não é uma imagem escurecida, triste. Percebo que nós temos a imagem familiar. Observe que tudo isso aqui ajuda a gerar esse efeito positivo. Como eu já mencionei lá no início, as pessoas doando sangue, qual é a expressão delas? De tristeza? Não, de alegria. Vocês observam a família. Isso é algo negativo? A família ali reunida, abraçada, os pais abraçando o filho que precisava de doação de sangue. Percebo que tudo isso gera um efeito positivo também para a ideia de doar sangue. Então, as imagens são trabalhadas justamente para gerar esse efeito. Percebo que não são imagens escuras, não são imagens que transmitem ideia de tristeza, mas imagens familiares, imagens com uma tonalidade clara, as pessoas também com a expressão facial feliz, tudo isso para gerar esse efeito positivo, essa ideia positiva de que doar sangue é preciso, de que doar sangue pode salvar vidas e incentivar cada vez mais as pessoas a doarem sangue. Ok? Vimos o sonoro, vimos as imagens, agora vamos seguir também para exatamente a atuação. Certo? Nós tivemos diversas pessoas aqui nessas imagens aparecendo. Agora, como a atuação dessas pessoas pode repercutir no convencimento para a doação de sangue? Como eu já mencionei, observem, gente, que nós temos pessoas que estão aqui em um momento familiar, pessoas que estão doando, certo? Até no momento em que a mãe está falando que o filho precisa, e depois nós temos a virada, ela aparece já sorrindo, abraçando o filho. Perceba que essa história aqui é uma história real, tá, gente? A história do garotinho com a sua família é real. E perceba que as pessoas que estão doando sangue também estão realizando o ato de doar sangue, estão com a expressão feliz, e tudo isso colabora também para gerar esse efeito de que doar sangue é algo bom, que é preciso doar sangue, que você pode salvar vidas. Então, a atuação dos personagens também é importante. Eles não aparecem com a cara fechada ou tristes, eles aparecem que felizes de estar doando sangue. A família está feliz também porque o filho está salvo, porque recebeu a doação de sangue. Então, observe que tudo isso aqui colabora para gerar o efeito de sentido positivo e, claro, vai influenciar quem tem vontade, a pessoa que quer a doação e até mesmo quem, de repente, nunca pensou. Pode ser sensibilizado
pela propaganda para doar sangue, ok? Vamos seguir? Temos mais pontos a serem analisados aqui no nosso texto. Agora, vamos observar a questão da escrita. Qual é a função das palavras flutuantes que vão aparecendo no vídeo à medida que ele avança e qual é a mensagem, certo? Que elas acrescentam à ideia divulgada na campanha. Então, aqui nós estamos falando do escrito, realmente do escrito que apareceu. As palavras flutuantes, vamos observar como elas aparecem no nosso texto. É importante observar que ela tem uma forma específica de aparecer. Colocando aqui para vocês a primeira que aparece, observem. Percebam que aqui o enunciado, Rafael de Oliveira precisa de sangue regularmente devido à doença falciforme, certo? E observem que essa palavra aqui, flutuante, ela traz uma informação sobre o nosso personagem, sobre a criança. Percebam que é uma história real. Até a seleção, a escolha das pessoas, por ser uma história real, traz mais veracidade à questão da doação de sangue, à questão da necessidade dessa doação e a ideia de salvar vida. É uma história que realmente existe, é uma pessoa real, ok? E o Rafael de Oliveira é exatamente essa criança que precisa. E observem que essas letras aqui, elas acrescentam essa informação em relação à família, certo? Ao nosso personagem. E observe que ela apareceu de forma também bastante interessante. É como se nós tivéssemos o sangue saindo exatamente do corpo da pessoa, passando por aquele tubo, certo? E fazendo ali o percurso até a bolsa. E percebe que apareceu aqui o contorno, olha só como ocorre. É como se fosse o sangue passando e de repente as letras flutuantes aparecem aqui, trazendo, acrescentando informação. E observem, essa informação é importante, como já vimos. É uma história real, é uma pessoa que existe, certo? Então, isso traz veracidade à campanha, isso reforça a ideia de que doar sangue salva vidas, que é preciso doar sangue. E nós temos mais letras flutuantes. Olha só como apareceram aqui. Aqui nesse outro momento, olha só. Nós temos mais uma vez a mesma ideia do sangue circulando exatamente naquele tubo. E percebe que quando ele faz esse movimento todo, aparece, ó, uma doação ajuda a salvar até 4 vidas. Gente, essa informação é importante também. Observem que é algo que está escrito, são letras flutuantes que aparecem aqui no nosso texto e acrescenta uma informação quantificada, com um numeral aqui na forma do algarismo 4. Observem que informa para a gente que a doação, ou seja, uma bolsa de sangue, uma doação, ajuda a salvar a vida de até 4 pessoas. Então, observe que você, uma pessoa leiga ou alguém que não conhece muito sobre o assunto, imaginar, vou doar sangue, vou salvar a vida do fulano, mas perceba que ele vai salvar muito mais que isso, não apenas a vida do fulano, mas ele pode salvar a vida de outras pessoas, do José, da Maria, do João, de quem precisar. Até 4 pessoas podem ser salvas. Então, essa quantificação é importante, é interessante, porque isso traz um elemento a mais para incentivar as pessoas a doar sangue. Ok? Então, essas foram as letras flutuantes, as informações que nós temos no nosso texto, informações importantes que foram apresentadas de forma escrita, com uma edição trabalhada também de forma intencional para representar o sangue circulando exatamente naqueles tubos que levam até o local de armazenamento, e percebe que tudo nesse texto é intencional. Ok? Agora temos mais um questionamento para que a gente possa analisar. Qual é a importância que a linguagem tem nesse vídeo, nessa propaganda? Observem que a linguagem é uma linguagem mais simples, é uma linguagem clara, não busca elementos científicos, não vai colocar vamos dizer, uma linguagem técnica, certo? Percebo que é uma linguagem mais simples e que pode ser compreendida por qualquer pessoa. Isso é importante. Percebam que é uma propaganda que está sendo direcionada para toda a população brasileira. Então, percebo que colocar uma linguagem técnica, uma linguagem muito formal, pode prejudicar no objetivo da campanha. Então, se optou por uma linguagem objetiva, mais simples, que pode ser compreendida por qualquer pessoa, por qualquer cidadão, letrado ou não, adulto, criança,
criança, certo? Adolescente. Então, qualquer pessoa pode assistir a essa propaganda, entender a mensagem e ser incentivada a doar sangue, ok? Agora, para que a gente possa reforçar tudo isso que nós vimos aqui, analisando o nosso texto, analisando essa propaganda, temos um textinho aqui que vai reforçar para a gente nos ajudar a perceber a propaganda, os elementos que são articulados dentro desse texto com a finalidade em que eles têm de persuadir, de fazer a pessoa doar sangue, ou se for outra propaganda, fazer de repente a pessoa tomar vacina e tantas outras que são produzidas. Vamos ao nosso texto. Olha só, há inúmeras possibilidades que podem ser levantadas, entre elas destacamos a nossa capacidade cerebral de responder rapidamente à combinação imagem, som e movimento. E é exatamente o que nós temos na nossa propaganda que nós acabamos de analisar. Nós temos a imagem, nós temos som, temos movimento, temos letras também, temos palavras escritas também, tudo isso muito bem articulado. Além disso, estudos demonstram que cerca de 90% da informação captada por nossos cérebros é visual e nós processamos imagens 60 mil vezes mais rápido do que podemos processar um texto. Então, observe que a propaganda acaba sendo eficaz nesse sentido, gente, articulando visual, sonoro, movimento, porque o nosso cérebro tem essa capacidade de captar essas informações e processar de forma mais rápida. Seguindo com o nosso texto, sendo assim, torna-se mais fácil assistir a um vídeo do que ler um texto, visto que o vídeo demanda menos esforço. Isso daí é, no caso, a opinião da autora desse texto, menos esforço de nossa parte. A linguagem em vídeo permite que os elementos de produção, sons, ritmos, imagens, efeitos sonoros, performance, interajam para cumprir a finalidade do texto, que é convencer o receptor a aceitar uma ideia. E foi exatamente isso que nós vimos no nosso texto. Observem que a trilha sonora ela foi colocada de forma intencional, gerando uma tensão no momento em que a mãe fala da necessidade do filho ter essa doação de sangue, e depois um momento alegre, feliz, porque o filho recebeu essa doação de sangue e continua vivo. Observe que isso gerou um efeito de sentido positivo. Vimos que, articulada essa trilha sonora, a ação dos personagens ali, as pessoas que participaram, doando sangue, fazendo um movimento de doação de sangue, certo? Apertando a bolinha, o sangue saindo da veia. Observe que, com um sorriso no rosto, uma expressão feliz, isso traz também, essa atuação traz uma ideia positiva para a ideia de doar sangue. Vimos que as letras flutuantes acrescentaram informações importantes, como a história de vida do Rafael, certo? Do personagem, uma história real, acrescentou outra informação importante, a quantificada, dizendo quantas pessoas podem ser salvas com uma doação de sangue. Isso ajuda a gerar esse efeito de sentido positivo. As imagens com uma luminosidade, algo bem claro durante o dia, tudo isso foi articulado, gente, buscando convencer o leitor, ou seja, a pessoa, o interlocutor para quem o texto está direcionado, o cidadão brasileiro, convencer de que doar sangue é algo bom, que doar sangue ajuda a salvar vidas e incentivar, fazer quem doa continuar doando, quem não doa também aceitar essa ideia de que doar sangue é bom e que vá doar também. Então, observe que o texto procura incentivar, ele alcança isso de forma muito bem elaborada, muito bem articulada. Você viu que tudo foi trabalhado de forma intencional para gerar um efeito de sentido positivo para a ideia de doar sangue e, assim, alcançar o objetivo do texto, certo? Incentivar a população brasileira a doar sangue. E assim ocorrem outras propagandas também. Diversas ideias, imagens, sons são articuladas, procurando gerar o efeito de sentido, persuadir, convencer o interlocutor a agir de determinada forma e, claro, aceitar determinada ideia. Ok, gente? Dito isto, vamos finalizar a nossa aula aqui.